Olá, aqui fala o professor Wagner Gaspar e você está no canal Programe Seu Futuro, acompanhando a aula 45 do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Seja muito bem-vindo! Nesta aula, então, nós vamos resolver o problema do triângulo, fazer um algoritmo para ler três valores, A, B e C, e verificar se eles formam um triângulo. E aí, caso forme um triângulo, indicar também se forma um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. Nas aulas anteriores, nós já resolvemos este exercício no Scratch e também em fluxograma. Lá na aula 43, nós fizemos em fluxograma e apresentamos em detalhes como que a gente descobre se três valores formam um triângulo e quando que ele é um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. Se você chegou aqui nesta aula sem ver as aulas anteriores, eu recomendo fortemente que você assista especialmente a aula 43. Mas então vamos resolver aqui em Portugal. Vamos dividir o nosso problema em partes. Antes de nos preocuparmos com esta parte final, nós precisamos descobrir se, dados três valores, se eles formam um triângulo ou não. Então vamos ler esses valores. Eu vou criar aqui então três variáveis inteiras, tipo inteiro, e aí eu vou criar as variáveis A, B e C. Agora eu preciso então fazer a leitura dessas variáveis. Eu vou então pedir para o usuário digitar. Digite os valores para A, B e C. E aqui eu vou colocar eles como se fossem maiúsculo para diferenciar do E. Eu vou pedir os três juntos, então leia A, B e C. Então eu estou pedindo para o usuário digitar três valores e aqui eu estou lendo três valores. O primeiro para a variável A, o segundo para a variável B e o terceiro para a variável C. Aqui na linha 13 nós temos a nossa função de saída que vai imprimir uma mensagem na tela. Por isso função de saída. É como se uma informação estivesse saindo do computador. Está sendo impresso na tela para que o usuário veja e execute aí uma ação. E aqui é a nossa função de entrada. Por que entrada? O usuário vai digitar alguma coisa no teclado, então algum dado, alguma informação está entrando no computador para ser processada. Ok, nós fizemos aí a primeira parte. Pedimos e fizemos a leitura de três valores. Vamos agora para a segunda parte, verificar se eles formam um triângulo ou não. Então perceba que aqui nós vamos precisar da nossa estrutura de decisão. Nós queremos fazer um teste e tomar uma decisão. Então nós vamos colocar aqui o nosso já conhecido se não. Se o teste que a gente fizer aqui for verdadeiro, eu vou fazer o que está aqui dentro. Se não, eu vou fazer o que está aqui dentro. E aí qual teste que nós vamos fazer aqui? Para formar um triângulo, a soma de quaisquer dois lados tem que ser maior que o terceiro. Por exemplo, A mais B tem que ser maior do que C, A mais C tem que ser maior do que B, e B mais C tem que ser maior do que A. E aí, novamente, se você quer entender por que isso aqui acontece, para não ficar repetitivo, eu não vou mostrar isso aqui de novo. Eu apresentei isso aqui em detalhes lá na aula 43. Quando a gente foi construir o nosso fluxograma. Então, se você tem dúvida por que dessas três verificações, volte lá na aula 43 e assista ela, ok? Então, são essas três verificações que eu vou colocar aqui. A mais B tem que ser maior do que C. E A mais C tem que ser maior do que B. E B mais C tem que ser maior do que A. E aí, primeiro detalhe, eu chamo a atenção aqui para dois detalhes, duas coisas. Primeiro, perceba que nós temos três verificações separadas. A mais B tem que ser maior do que C, A mais C tem que ser maior do que B e B mais C tem que ser maior do que A. Então, a soma de quaisquer dois lados tem que ser maior do que o terceiro lado, o lado restante. E segundo ponto, perceba que eu estou usando o operador lógico e não o operador lógico ou. Se eu colocar o operador lógico ou, basta que um desses testes seja verdadeiro e ele vai dizer que forma um triângulo. E isso é falso, não condiz com a realidade.
para formar um triângulo, os 3 testes têm que ser verdadeiros. Por isso que é o operador lógico E. Lembrando aí da nossa tabelinha verdade. No E, o nosso resultado final aqui do nosso teste só vai ser verdadeiro se todos estes testes individualmente forem verdadeiros. Ok? Ou seja, dizendo em outras palavras, se qualquer um desses testes for falso, por exemplo, se esse teste aqui for falso, mesmo que os outros 2 sejam verdadeiros, o nosso resultado final vai ser falso, porque um deles é falso e nós estamos usando o operador lógico E, ok? Se chegar aqui dentro, então, e todos forem verdadeiros, então eu vou imprimir uma mensagem na tela, escreva, e aí eu vou colocar aqui, formam um triângulo, e aí eu não vou colocar mais nada, por quê? Só vou colocar um espaço, porque agora eu quero descobrir se é equilátero, isósceles ou escaleno. E aí a próxima mensagem que eu vou imprimir na tela, eu vou apenas imprimir um destes nomes, equilátero, isósceles ou escaleno. Contudo, se o nosso teste for falso, o que vai acontecer? A gente vai vir aqui para o se não, escreva, e aí então eu vou imprimir uma mensagem na tela dizendo que não formam um triângulo. Não formam um triângulo. E aí eu vou saltar uma linha e nosso programa vai finalizar. Vamos então voltar aqui para o nosso teste, o se. Perceba que o nosso programa aqui não terminou ainda. Se o teste for verdadeiro, eu vou imprimir na tela, formam um triângulo. Agora, que tipo de triângulo? E aí, novamente, na aula 43, eu mostrei em detalhes cada tipo de triângulo. Apenas para relembrar, ele vai formar um triângulo equilátero se os 3 lados forem iguais, ou seja, A, B e C são iguais. Isósceles se 2 lados forem iguais. Consequentemente, se ele formar um triângulo e não for nem equilátero com 3 lados iguais e nem isósceles com 2 lados iguais, então ele é escaleno, onde os 3 lados são diferentes. Então eu vou precisar de outra estrutura de decisão aqui. Se vou fazer outro teste, e aí novamente esse teste pode ser verdadeiro ou falso. Temos aqui então outra estrutura de decisão. Qual teste que eu vou fazer aqui? Eu vou começar então verificando se ele é um triângulo equilátero, 3 lados iguais. Como que eu verifico então se os 3 lados são iguais? Eu vou verificar se A é igual a B e A é igual a C. Tem como fazer esse teste diferente? Com certeza. Eu não preciso verificar se B é igual a C? Não, não precisa. Por quê? Novamente, eu estou usando o operador lógico E. Então, se A for igual a B e A for igual a C, consequentemente, B também vai ser igual a C. Nesse caso aqui, então, eu vou imprimir a mensagem. Como eu já imprimi na tela, formam um triângulo. Aqui, nesse caso, eu apenas vou imprimir que tipo de triângulo que ele forma. Neste caso, equilátero. E aí, ponto final, e eu vou saltar uma linha. Contudo, esse teste pode ser falso. E aí, novamente, nós vamos vir aqui para o se não. E aí eu te pergunto, nós já podemos afirmar alguma coisa aqui? Ainda não. Olha, eu descobri que forma um triângulo. Eu descobri que não é um triângulo equilátero, ou seja, ele não tem os 3 lados iguais. Ele pode ter 2 lados iguais ou ele pode ter os 3 lados diferentes. Então eu vou ter aqui outro teste, outro se não. E aí vamos ver aqui. Qual teste que eu vou fazer aqui agora? Eu verifiquei se ele tem os 3 lados iguais, então agora eu vou verificar se ele tem 2 lados iguais. A é igual a B ou A é igual a C ou B é igual a C. E aí perceba que o nosso teste aqui agora não é mais com o operador lógico E. Eu quero saber se A é igual a B, 2 lados iguais, ou se A é igual a C, 2 lados iguais, ou se B é igual a C, 2 lados iguais. Se eu colocar E, perceba que eu vou estar verificando se ele tem 3 lados iguais. A igual a B, A igual a C e B igual a C. Nós já verificamos 3 lados aqui. Então, se qualquer um desses testes aqui for verdadeiro, eu sei que ele é um triângulo isósceles. Então, escreva
isósceles, ponto final, e vou saltar uma linha. Agora eu te pergunto, aqui dentro no senão, se esse teste também for falso, eu posso afirmar alguma coisa? Sim, nesse caso eu posso. Perceba, aqui na linha 16, nós descobrimos que formam um triângulo. Aqui na linha 18, nós descobrimos se ele forma um triângulo equilátero. Se a linha 18 for falso, nós viemos para o senão. Na linha 22, nós descobrimos que ele forma um triângulo isósceles. Se não, se for falso, o que restou? Ele tem os 3 lados diferentes, então ele forma um triângulo escaleno. Escreva escaleno, ponto final, e eu vou saltar uma linha. Vamos testar o nosso programa então? Eu vou aqui executar o meu programa, e aí eu já tenho aqui a mensagem. Digite os valores para A, B e C. 5, 5 e 5. Então, forma um triângulo equilátero. Então, perceba que eu imprimi a mensagem aqui na linha 17, formam um triângulo, e eu não saltei uma linha. Aí, aqui na linha 19, eu verifiquei que essas duas condições são verdadeiras, e aí, então, eu imprimi a palavra equilátero e saltei uma linha. Eu vou rodar o meu programa novamente, e aí eu vou digitar 10, 11 e 9. Formam um triângulo escaleno. Por que escaleno? Formam um triângulo porque a soma de quaisquer 2 lados é sempre maior que o terceiro, porém todos os 3 lados são diferentes. Eu vou rodar novamente o meu programa e eu vou digitar agora 5, 5 e 6. Formam um triângulo isósceles. Por quê? A soma de quaisquer 2 lados é maior do que o lado restante e eu possuo apenas 2 lados diferentes. Agora, nosso último teste, eu vou rodar novamente o programa e vou digitar aqui 10, 9 e 1. Não forma um triângulo. E aí, por que não forma um triângulo? 10 mais 9 é maior do que 1? É. 1 mais 10 é maior do que 9? É. 9 mais 1 é maior do que 10? Não, não é. Ou seja, então, com esses valores aqui, eu não consigo desenhar um triângulo. E aí, já deixou seu like nessa aula? Se não, enquanto você posta sua dúvida ou sugestão para o curso aí abaixo nos comentários, deixa seu like nessa aula, isso é muito importante para ajudar o canal. E aproveita e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.